E aí, minha gente? Tudo tranquilo? Assim espero, né? Vamos nós continuar nossos estudos e nesse momento a gente vai trabalhar, iremos continuar trabalhando, no caso, as civilizações do Antigo Oriente Próximo. Já vimos Egito, Mesopotâmia, que acaba se encaixando naquela ideia daquelas primeiras civilizações do Oriente Próximo. E nesse vídeo eu vou me ater à questão das chamadas civilizações do Antigo Oriente, que no caso o Oriente pega, por exemplo, aquela parte de China, Índia e Japão, que são as três civilizações que eu vou abordar em alguns vídeos. Nesse vídeo de agora, nesse exato momento, a gente vai trabalhar a questão da história política chinesa. Que no caso da formação do território chinês, é aquela coisa, minha gente. Só para vocês terem ideia, já foram encontrados fósseis do Homo erectus no território chinês, datado de 550 mil anos atrás antes de Cristo. Mas ainda assim, minha gente, devido a essa evidência desse fóssil que foi encontrado no território da China, de acordo com muitos pesquisadores, os grupos humanos eles começaram a se formar no território que hoje é a China, lá por volta de 30 mil anos atrás antes de Cristo. Lá por volta de 7 mil anos antes de Cristo, esses povos começam, por exemplo, a habitar as margens do famoso rio Huanghe, ou Rio Amarelo, como a gente conhecia ele na boa língua portuguesa. Essas populações acabam se fixando às margens desse rio amarelo e, de certa forma, acabam se sedentarizando e praticando, de certa forma, a agricultura propriamente dita. Aqui é mais um exemplo de uma civilização fluvial, isto é, uma civilização que acaba se desenvolvendo às margens, no caso de um rio. No caso dos chineses, ou território chinês, vai ser o famoso rio Huanghe, como os chineses chamam no seu dialeto mandarim, por exemplo, que no caso a gente conhece ele pela língua portuguesa como o famoso rio Amarelo. A agricultura vai estar bastante desenvolvida nessa região, diga-se passagem. Olha, minha gente, agora é o seguinte, a gente sabe que do ponto de vista geográfico, hoje a China é um território imenso. Se eu não me engano, são mais de 9 milhões e 950 mil quilômetros quadrados. O que qualifica, por exemplo, o território chinês, não sei se é o terceiro ou é o quarto em termos de extensão territorial, como o terceiro ou o quarto país mais extenso em termos de terras do mundo. Que, minha gente, nessa historinha, esses grupos fixam-se às margens do Rio Amarelo, onde a agricultura vai ser mais desenvolvida nessa região, aproveitando as condições que a natureza vai acabar oferecendo para essa galera, que vai acabar o quê? Possibilitando a formação desses primeiros povoados, desses primeiros núcleos urbanos, que vão acabar caracterizando as primeiras povoações que vão acabar existindo no território chinês. Olha, minha gente, nessa historinha, a história política da China, muitos historiadores dividem ela em dois momentos. Esse primeiro momento que eu estou falando seria a chamada China Antiga, até depois passarmos para a famosa China Imperial. Agora que eu comecei, por exemplo, com a abordagem da chamada China Antiga. O povoamento da região, através das margens do Rio Amarelo, desenvolve-se essa agricultura. Esses povoados, minha gente, vai acabar formando pequenos reinos. Reinos esses governados por chefes familiares, que acabam estendendo o poder de uma maneira hereditária. Esses povoados formam reinos independentes. Não, o território político ainda não está unificado, diga-se passagem, viu, minha gente? Que eu cheguei já nessa parte. Bom, nessa historinha, acredita-se que um chefe chamado Yu, o Grande, ele teria, por exemplo, unificado esses primeiros estados e formado, na história política chinesa, a chamada Primeira Dinastia, que seria, por exemplo, a famosa dinastia Xia, Xia, seria a primeira dinastia da história chinesa. Esse chefe Yu, conhecido como Grande,
ele acaba unificando esses primeiros reinos, esses primeiros povoados, consolidando a primeira dinastia política da história da China. Para quem não sabe, dinastia é quando uma série de pessoas de uma mesma família, pertencentes a uma mesma família, começa a governar determinado território. No caso da China, é a dinastia China, que acaba, dinastia Xia, aliás, perdão, a dinastia Xia acaba inaugurando a primeira dinastia política da história chinesa. E nessa historinha, minha gente, eles vão construir muralhas, na muralha da China, viu? Eu chego já nela. Ao redor dessas cidades, eles vão organizar muralhas ao redor dessas cidades, vão equipar os seus exércitos com armamento de bronze. Durante esse período, eles vão dominar uma área de aproximadamente 1.600 km², terras bem consideráveis, diga-se de passagem, até, minha gente, que essa família se enfraquece e ela vai ser derrubada por uma nova dinastia que vai acabar surgindo na história política da China, que vai ser o famoso Shang. A história da China imperial, e também, por que não dizer, a história da China antiga, e também, por que não dizer, da história da China imperial, vai ser marcada por essa sucessão de dinastias. Parece aquela coisa de Game of Thrones, né? Mas não é Game of Thrones não, viu? A dinastia Shang acaba derrubando o Xia e se consolidando no poder. Que esse Shang, só para vocês terem ideia, que é a dinastia que vai derrubar o Xia, aproveitando o enfraquecimento político, eles vêm com sua força, com sua política, com seus exércitos, diga-se de passagem, derrubam o Xia e inauguram, por exemplo, o governo do Shang, que eles vão governar por aproximadamente 700 anos, ou, por que não dizer, vão governar por 7 séculos. Lá por volta do século XI a.C., começava, de certa forma, o início da dinastia do Shang. Que, minha gente, nesse período, como é que eu poderia dizer para vocês? Vai se ampliar as conquistas, vai se ampliar as terras. Que só para vocês terem uma historinha, os Shang vão conseguir governar uma área de aproximadamente 100.000 km². É muito, se for comparado ao que os Xia governaram. Os Xia governaram 1.600 km², o Shang já vai ser 100.000 km². São consideráveis faixas de terras. E só para vocês terem ideia, durante essa dinastia Shang, eles vão acabar desenvolvendo uma escrita muito primitiva, que seria a escrita, por exemplo, Inshu, que é dessa escrita Inshu que vai surgir, por exemplo, a famosa escrita chinesa. Perdão, minha gente, a famosa escrita chinesa, que a gente sabe que a escrita chinesa é formada por quê? Por ideogramas. Que, se eu não me engano, os ideogramas chineses são formados por 50.000 caracteres. Um ideograma, para quem não sabe, é aquela escrita que, em vez de eu escrever a palavra propriamente dita, eu vou acabar atribuindo o que é o ideograma, e esse ideograma vai dar o que? O sentido para aquilo que eu quero escrever. É isso que vai acabar acontecendo. São os Shang, através dessa escrita primitiva chamada de Inshu, que lançam as bases para a futura escrita chinesa. A escrita chinesa é formada por ideogramas, tal como a gente conhece nos dias de hoje. Que, minha gente, nessa historinha aí, eles desenvolveram, por exemplo, um calendário. Calendário esse que totalizava, 365 dias. Começam a utilizar conchas como forma de dinheiro, vão criar, por exemplo, instrumentos musicais, vão desenvolver a técnica de fabricação da seda, através do famoso bicho da seda, vão ser politeístas, só para vocês terem ideia, eles instituíram, por exemplo, sacrifícios de seres humanos e animais em homenagem às divindades, que, se eu não me engano, esses governantes Shang se consideram filhos divinos de um deus sol, que eu não me lembro agora do nome dessa divindade, só para vocês terem ideia. Mas, minha gente, nem tudo dura para sempre. Lá por volta de 1122, o Zhou derruba a dinastia Shang e vão fazer a sua forma de governo.
Que muitos historiadores falam que vai ser um período em que a China vai viver 200 anos de relativa tranquilidade. 200 anos sem guerra é muito, minha gente. Mas para a história é muito pouco. 2 séculos não é quase nada para a história. Que nessa história aí, minha gente, vai também os pequenos proprietários de terras, os grandes proprietários de terra, aliás, perdão, e outros grupos vão acabar ficando mais fortes, o que de certa forma, minha gente, vai acabar causando um desequilíbrio no chamado poder real. Que lá por volta dos anos 475, isso antes de Cristo, viu? E 221, uma série de reinos, 7 reinos, que vão ficar conhecidos como os reinos combatentes, eles vão travar uma luta visando literalmente falando, o controle do território chinês. Nessa disputa entre esses reinos, Shu, Yan, Qi, Zhao, Han, é uma das maiores dinastias da China que existe hoje, Wei e Qin vão travar essas lutas, que esse período na história da China é conhecido como o período dos reinos combatentes. Um dos líderes, chamado de Qin Shi, que acredita que desse líder teria surgido, por exemplo, o nome China, ele vai acabar sendo desses líderes, desses reinos combatentes. Nessa historinha, lá por volta do ano de 221 a.C., o reino Qin, Q-I-N, acaba vencendo esta luta, essa disputa, e acaba unificando o território chinês. Yin Zheng, ele acaba se tornando o primeiro rei, e através dos Qin se consolida o processo de unificação do território chinês. Era inaugurado na dinastia Qin o primeiro Império Chinês. O Império Chinês vai ser criado durante a dinastia dos Qin. O primeiro Império Chinês, a fase da China imperial, que vai unificar o território do ponto de vista político, são os Qin, viu? Que o primeiro imperador deles é um tal de Qin Yin Zheng, que ele vai governar no ano de 221 até 210 a.C. Ele vai centralizar o poder. Ele vai, por exemplo, padronizar o sistema de pesos e medidas, os tipos de escrita. Vai criar, por exemplo, uma série de códigos de leis, construção de estradas para o escoamento da produção. Nessa história, como a gente está vendo que a história da China é uma disputa eterna de famílias para saber quem vai governar o território, é durante o governo dos Qin que começa a ser construída, a famosa muralha da China. Os 4.200 quilômetros iniciais da muralha da China, que se eu não me engano ela tem 8.000, ou 16.000 quilômetros, não lembro agora exatamente, começa com os Qin, a construção da muralha da China, e ela vai se estender, essa construção dessa muralha, até o século XVI depois de Cristo. É com os Qin que começa a ser construída a famosíssima muralha da China. A muralha da China, que vocês já viram, inclusive, não sei se vocês já assistiram a animação da Disney chamada Mulan, que eu até recomendo. Mulan é uma lenda chinesa que foi imortalizada nas telas do cinema pelos estúdios Walt Disney, que esse ano, em março deste ano, estava prevista a estreia da versão live action, isto é, dos atores de carne e osso, contando essa lenda chinesa. Essa lenda chinesa nos conta o seguinte: o território da China foi invadido pelos hunos, se eu não me engano, e o imperador recrutou cada homem de família para pegar em armas e defender o território chinês da invasão. Mulan, que é uma mulher, ela acaba tomando o lugar do pai e vai lutar nessa guerra. Vocês poderão assistir o filme Mulan, dos estúdios Walt Disney, eu recomendo. É uma das várias lendas que cercam o território chinês. Bom, minha gente, vamos nós continuando, né? Eu falei agora há pouco que são os Qin que criam o primeiro Império Chinês,
unifica o território, mas, minha gente, com a morte de Zheng, o Império vai acabar entrando em crise. Lá por volta de 206 a.C., um tal de Liu Bang, ele vai vencer os adversários e vai assumir o governo. Que nessa historinha, Liu Bang vai acabar inaugurando uma nova dinastia na história da China. Agora é a vez dos Han governarem o território chinês. Que os Han vão governar a China do século 3 a.C. até o século 3 depois de Cristo, que dá aproximadamente 600 anos que a dinastia dos Han teremos um desenvolvimento econômico e cultural impressionante. Eles vão se desenvolver do ponto de vista econômico, vão desenvolver cada vez mais a sua agricultura, eles vão introduzir, por exemplo, arados puxados por bois, instrumentos de ferro também vão ser utilizados, vão construir cada vez mais o que? Canais de irrigação. Durante esse período conturbado também da história política da China, que vai surgir, por exemplo, uma chamada religião filosófica oriental, que é o chamado confucionismo, criado por um pensador chamado Kung Fu Tzu, que a gente chama aqui no Ocidente de Confúcio. Confúcio vai pensar, por exemplo, como era possível a humanidade viver de uma forma harmônica e cada vez mais feliz. Será isso possível? Confúcio vai acabar acreditando que sim. Como? Uma sociedade que está amparada na ordem, na justiça dos indivíduos, que também o ser humano tem que ter aquela capacidade de amar, ser bondoso, praticar o bem, respeito próximo e interesse para com os demais. E para Confúcio, se eu não me engano, a base dessa harmonia de uma sociedade feliz reside na família. Como é que estão as famílias? Enfim, Confúcio vai acabar pensando nisso. Bom, minha gente, eu vou seguir adiante, continuando com os nossos amigos Han, que, minha gente, durante essa famosa dinastia dos Han, o Oriente chinês, de certa forma, ele vai acabar desenvolvendo rotas comerciais, que talvez a mais famosa dessas rotas comerciais, desenvolvidas durante a dinastia Han, será a famosa Rota da Seda. Essa Rota da Seda, que muita gente pensa que era só seda que era transportada, mas não, minha gente, também as especiarias vão ser cobiçadas nessa famosa Rota da Seda. Além dos ocidentais, de outros povos de outras partes do mundo buscarem a seda, também vão buscar a porcelana, também irão buscar as famosas especiarias, que praticamente, minha gente, essas especiarias vão atrair principalmente os europeus e os africanos. Essa Rota da Seda, de certa forma, será inaugurada pelos mercadores, pelos comerciantes durante a dinastia Han. Que, minha gente, é durante esse período aqui que os chineses vão desenvolver, por exemplo, muitas coisas. Só para vocês terem ideia, na medicina, por exemplo, eles vão fazer uma série de experimentos de secar cadáveres, praticar, por exemplo, cirurgias com anestesia. Vão desenvolver, por exemplo, a chamada acupuntura, que é aquela medicina tradicional chinesa que consiste, por exemplo, em colocar agulhas para buscar o equilíbrio entre o tal do yin e o yang. Não sei se você vai falar, por exemplo, do yin e do yang, que teria, por exemplo, que vai carregar as duas energias, que de acordo com essa mitologia, com essa filosofia chinesa, eles dizem o seguinte: do desequilíbrio entre o yin e o yang surgem, por exemplo, as doenças. A acupuntura, de certa forma, seria o quê? Para inserir essas agulhas nessa medicina tradicional que busca o quê? A reenergização dos pontos. Perdão, minha gente, quase que não sai. Reenergização dos pontos. Quando os pontos estão em desequilíbrio, surgem as doenças. Assim falavam os nossos amigos chineses.
E no campo da matemática, para quem gosta, só para vocês terem ideia, eles também vão desenvolver muitos campos notáveis da matemática. Eles vão, por exemplo, fazer as 4 operações com frações e vão calcular números positivos e negativos. É também durante a dinastia Han, minha gente, que será desenvolvida a técnica de fabricação do papel. Um tal de Tsai Lung. Tsai Lung, a ele é acreditada a invenção do papel. Que os chineses, a técnica que eles vão utilizar para fabricar o papel consiste em o quê? Eles vão pegar uma tina e pegar cascas de árvores e outras fibras ricas em celulose, prensavam, daí teremos, por exemplo, o famosíssimo papel. Porque o papiro, desenvolvido pelos egípcios, nada mais nada é do que o ancestral do papel. O papel é um invento chinês. Tsai Lung ficou rico com esse invento. É também da China uma invenção muito famosa, a bússola. A bússola é um instrumento de navegação, de orientação. Não sei se vocês já viram uma bússola, por exemplo. A pólvora é outra invenção chinesa. Enfim, minha gente, muitos desses inventos que hoje a gente conhece no Ocidente, como o papel, a bússola e a pólvora, nós devemos isso graças aos chineses. Que basicamente é no papel que essa tecnologia vai ser desenvolvida durante a famosa dinastia Han, que ela vai terminar lá por volta do século 3 depois de Cristo, que vai ter período de unificação, fragmentação do poder imperial. Os chineses vão sofrer com ataques de outros povos. E, minha gente, vai chegar ao poder mais uma dinastia, os Tang, que esse período na história da China imperial é conhecido como a Idade de Ouro. A economia vai se expandir, a agricultura também nem se fala. Vão desenvolver, por exemplo, oficinas de fundição de cobre, ouro e prata. Essa dinastia vai ser derrubada pelos Song. Os Song vão derrubar a dinastia Tang. E é na dinastia Song que um tal de Bisheng, durante a dinastia Song, eles vão criar o famoso dinheiro de papel. Bisheng, por exemplo, vai ser o cara que vai inventar a famosa forma de impressão de tipos móveis de argila cozida. A criação do tipógrafo. É o tipógrafo, exatamente o tipógrafo. O cara que inventou a imprensa de tipos móveis. Enquanto que os europeus copiavam seus livros à mão, os chineses vão desenvolver, através desse invento de Bisheng, o tipógrafo com tipos móveis feitos utilizando simplesmente blocos de argila para imprimir diversos tratados, diversos assuntos. E, minha gente, lá por volta do ano de 1279, a China caía sob o domínio dos mongóis. O Império Mongol, chefiado por líderes tribais conhecidos como Khans, que um tal de Gengis Khan vai governar o território chinês. Que é durante essa dinastia dos Khan que vai se dar as famosas viagens de Marco Polo, esse mercador veneziano, que ele vai entrar em contato, por exemplo, com o imperador chamado Kublai Khan, que governava o território chinês. Kublai Khan, é nada mais, nada menos do que o neto do famoso Gengis Khan, o conquistador mongol que conquista o território chinês. A China só vai voltar a ser governada de novo por uma dinastia chinesa lá por volta do século XVI, quando os Qin retornarem ao poder. Hoje a China, desde 1º de outubro de 1949, é governada pelo Partido Comunista Chinês. É a segunda maior economia do mundo. É um país que apresenta números e mais números consideráveis de crescimento. É um país que, por exemplo, que a gente está vivendo essa pandemia, apresenta grandes sinais de recuperação. O que vai ser da China daqui para frente, aí só o tempo vai dizer. Porque a história não tem bola de cristal para prever isso.
Os historiadores trabalham com fatos, os historiadores trabalham com acontecimentos. E qual vai ser o futuro do mundo daqui para frente? Qual será a recuperação da China, do Ocidente, do mundo? Aí é uma questão de tempo. E só o tempo para responder às nossas dúvidas. A China, por exemplo, eu já vou finalizar, que vocês conhecem pela muralha. Não esqueçam de ver o filme Mulan. Que vocês também conhecem a China pelo Kung Fu. Um tal de Bruce Lee, de certa forma, ajudou a divulgar o mundo e muito esse Kung Fu, que se eu não me engano, o estilo, essa arte marcial, o estilo que ele vai acabar divulgando é o chamado Kung Fu Wushu, que para quem não sabe, se eu não me engano, existem mais de 360 tipos de estilos de Kung Fu conhecidos. É uma arte marcial impressionante que teria surgido, que vai surgir, aliás, perdão, no território chinês. É isso, minha gente. Por aqui eu encerro. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de dar o joinha e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Se cuidem. Um abraço.